Nós temos estudado o livro de Hebreus desde o final de setembro, portanto estamos caminhando para quase 2 meses. E nós aprendemos que o livro de Hebreus foi escrito para os judeus cristãos, que estavam sendo tentados pelos cristãos não judeus, aliás, os cristãos que já eram judeus a voltarem para o judaísmo, portanto, ensinando que a graça de Jesus não bastava, mas a prática religiosa do judaísmo era necessário também para a salvação. E aí o autor de Hebreus escreve dizendo que a graça de Jesus é suficiente e desafiando a não apostatarem da graça, não apostatarem da fé, não para o mundo, mas para a religiosidade, falando do perigo de viver uma vida religiosa que não seja marcada pela graça. Então o livro fala com a ênfase contra a apostasia. Aprendemos que o livro faz forte defesa da superioridade de Cristo diante dos anjos, que era uma doutrina pregada pelos agnósticos. O autor combate a ênfase dada a supostos intermediários, dizendo que em Cristo todos os intermediários acabaram, agora em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único caminho, ele fala sobre isso, não há mais intermediários. Ele combate as práticas ritualísticas, ele fala sobre assuntos muito pertinentes que eram oriundos do judaísmo. Quando chega no capítulo 11, o autor lhes fala do que é fé, e começa a discernir o que é fé, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. No capítulo 12 ele trata sobre a perseverança nas tribulações, dizendo que a despeito de terem encontrado com Jesus, isso não lhes roubava a humanidade, eles continuam a ser humanos, e enquanto humanos eles passariam por tribulações, e ele fala sobre a perseverança na tribulação e do descanso também eterno. No capítulo 13, o autor começa a esmiuçar o que é o Evangelho, e não o que é a religião. E o capítulo 13, ele começa com esse versículo primeiro que diz assim: permaneça o que mesmo? O amor fraternal. E nós estudamos esse amor fraternal 2 quartas-feiras inteiras. E aprendemos que o o autor de Hebreus está querendo dizer é o seguinte: olha, embora nós tenhamos falado com vocês sobre a supremacia de Cristo em detrimento a toda a prática ritualista, diante de todos os anjos, embora nós tenhamos falado com vocês exortando contra a apostasia religiosa, embora nós tenhamos falado com vocês a respeito do ministério de Moisés, de Melquisedeque, tenhamos falado de perseverança na tribulação, tenhamos falado com vocês sobre descanso eterno, ele está dizendo que no final o que tem que permanecer é o amor fraternal. Nós estudamos isso muito profundamente. Como quem diz, olha, se você não guardar nada do que nós ensinamos, é o autor de Hebreus dizendo, que permaneça o amor fraternal. Se você não conseguir guardar todo esse arcabouço cristológico, esse saber teológico, essa profundidade da história de Israel que nós escrevemos para vocês, se vocês não tiverem como guardar intelectivamente, teologicamente, todo o saber bíblico, ele está dizendo, permaneça o amor fraternal. O que conta no final é se você amou o teu próximo ou não. Portanto, nós aprendemos que no final, quando a gente chegar diante daquele que há de julgar as nações, aquele que veio como cordeiro, mas que voltará como leão de Judá, quando nós estivermos diante dele, ele não vai perguntar o quanto nós fizemos, ele vai perguntar o quanto nós amamos. Então, nós falamos que hoje, no contexto bíblico, contexto evangélico, a gente vê uma igreja que faz muita produção, muita reunião, muito ajuntamento, muito culto, mas pouco amor. E é por isso que a gente vê a igreja como nunca antes fazendo tanto, mas sendo tão infrutífera, sendo tão pouco influente na sociedade e influenciando tão pouco a sua sociedade. Porque a gente não foi chamado para fazer, a gente foi chamado para amar. E a gente aprendeu que a gente pode fazer tudo. A gente pode falar a língua dos anjos, dos homens, a gente pode entregar o corpo a ser queimado, a gente pode fazer filantropia, distribuindo bem para todos os homens. Mas se não tiver amor, o que o texto diz lá em Coríntios? De nada vale. O que conta no final não é o quanto a gente fez, é o quanto a gente amou. Aí a gente aprendeu o que é amar ao próximo, né? A gente aprendeu que amor de Deus e ódio não coabitam, ou a gente ama a Deus e ama o próximo, ou a gente não ama nem a Deus nem ao próximo. Se você encontrar com alguém que diz, eu amo o Senhor, mas está com o coração cheio de ódio por alguém, a Bíblia diz que ele é mentiroso. Não é? A gente aprendeu que o amor de Deus é sempre de mão dupla. Se alguém ama a Deus, deve também amar o seu irmão.
Portanto, não é uma sugestão. Olha, vocês que amam a Deus, deixa eu dar uma sugestão. Faça um esforço para amar o seu próximo também. Faça uma forcinha aí. Estou dando uma sugestão para você. Não, não é isso. Se alguém ama a Deus, diz 1 João capítulo 4, 21, deve também amar o seu irmão. De modo que, se eu não amo meu irmão, a Bíblia diz que o amor que eu sinto por Deus, ele é mentiroso. Ele é o amor de um religioso, de um falacioso, de um blá blá blá. Né? Então, você quer saber se um homem está cheio de Deus mesmo ou não? Não se impressione com um sapatinho de fogo, não se impressiona com reteté, não se impressione com revelação, não se impressione com a eloquência com a qual ele prega, se ele corre aqui no púlpito, se ele dá cambalhota. Não, veja se ele ama. Se ele ama, você pode se impressionar. Se não, pode ser só lata vazia. Lata vazia faz um barulho danado, né? Aí nós aprendemos também na semana passada, no versículo 2, uma outra vertente do Evangelho, além do amor, não vos esqueçais do que mesmo? Da o que, igreja? Leia. Hospitalidade. Nós começamos a aprender na semana passada o que é hospitalidade. Porque no capítulo 3, como nós falamos, o autor ele começa a esmiuçar o evangelho, que é o evangelho em prática. Né? Porque o evangélico, a luz da palavra, não é quem é membro de uma igreja evangélica. Porque a igreja evangélica nasceu agora, em 1517, quando da reforma protestante. Alguns dizem que vieram antes, como nós batistas, insistimos em dizer que nós não somos protestantes, viemos antes da reforma, aquela coisa toda. Mas, enquanto instituição de fato de verdade, o protestantismo, o evangelicalismo nasceu agora em 1517, né? Depois do Brasil. Né? O Brasil foi descoberto em 1500, foi isso mesmo? Pois é. Então o Brasil é mais velho que o evangélico, do que o evangelho no Brasil, não é lógico, do que o evangelicalismo. Então, o evangélico não é quem é membro de uma igreja evangélica. Porque se fosse assim, o que seriam aqueles que viviam o evangelho antes da igreja evangélica? Não. O evangélico à luz da palavra é quem vive o evangelho. Quem vive o evangelho, os valores do evangelho, à luz dos ensinos do evangelho, esse é um que? Evangélico. Porque você sabe que dentro da igreja evangélica tem um monte de gente que não é evangélico. Tem um monte de prática que não é evangélica. Não é? Temos muita macumba evangélica hoje, você sabia disso? Já falamos muito sobre isso. Falamos muito sobre isso. Né? Um dia a gente volta a falar sobre isso. Então, viver o evangelho é o que o autor de Hebreus faz no capítulo 2. Aí nós aprendemos o que é hospitalidade. Quarta-feira passada aprendemos que hospitalidade, ela vem da mesma raiz de hóspede. Vem da mesma raiz de hospital. E a gente pegou a figura de um hospital, a imagem de hospital, para tentar explicar o que é hospitalidade. Porque a Bíblia diz lá, não vos esqueçais da hospitalidade. Permaneça o amor fraternal e não vos esqueçais da hospitalidade. Aí a gente falou, será que tem alguma coisa a aprender sobre hospitalidade? Nós aprendemos usando a ideia de um hospital. Então quando a gente vai num hospital, a gente vai primeiro esperando ser recebido nesse hospital. Não é o que acontece no Brasil hoje, né? Você vai lá, você não tem vaga. E quando tem vaga, botam você numa maca fria, joga lá no corredor e você morre sem atendimento. Você não é recebido. Então, no hospital, a primeira coisa que a gente quer encontrar lá é recepção. A gente quer ser recebido. Então, a hospitalidade começa na recepção. É a vertente sociológica da hospitalidade. Ser hospitaleiro é receber bem as pessoas. Ser hospitaleiro é ser um facilitador da vida das pessoas. Ser hospitaleiro não é só colocar alguém em casa para dormir. Porque colocar alguém em casa para dormir hoje é meio complicado, é meio difícil, é meio perigoso. Mas mesmo assim a gente pode fazer quando a gente conhece, a gente tem esse espírito de hospitalidade. Mas a hospitalidade vai além do fato de dar dormida. O hospitaleiro é aquele cara cujos braços estão abertos, cuja vida é acessível, cuja vida é a vida de um facilitador. Ele não existe para atrapalhar a vida dos outros. Ele não existe para apontar os erros dos outros. Ele não existe para dificultar a vida dos outros, para burocratizar a relação. Ele é um facilitador. Isso é hospitalidade, isso é exercer hospitalidade. Então, no hospital a gente quer ser recebido. No hospital, a gente quer ser recebido, mas também quer ser acomodado. A gente quer ser recebido, atendido e quer arrumar um quarto. A gente não quer ficar no corredor, deitado numa máquina, deitado no chão, como um monte de gente está lá. Sem ser acomodado, muito mal acomodado. O hospitaleiro ele recebe e acomoda. Se receber é a vertente sociológica da hospitalidade, acomodar é a vertente afetiva da hospitalidade. Todo ser vivo precisa de afeto. E é o afeto que faz a vida valer a pena.
Ser humano que não tem afeto na vida não vive uma vida que vale a pena ser vivida. Ele vira um monstro. Ele vira um produtor de violência. E nós, seres humanos, vivemos numa geração que ou nós ensinamos nossas crianças a amarem, ensinamos às nossas crianças o que é amor, ou nós cobrimos nossas crianças de afeto, ou essas crianças virarão monstros. E nós vivemos numa sociedade onde o ser humano está se monstrificando. E essa é a realidade, por falta de afeto. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que ser hospitaleiro, nós temos que ser, portanto, tempero do mundo. Nós temos que dar sabor à vida das pessoas. Pegamos como exemplo a picanha na quarta-feira passada, não foi? Quem gosta de picanha, gosta de bem passada, mal passada, gosta de bem passada, ao ponto. E a gente então vai para um churrasco e vê aquela picanha gorda, como a maioria de nós gostamos. Eu caio de boca, me torno carnal, esqueço que eu sou crente, né? Caio na carne de boca, sem crise, não é? E a gente às vezes vê aquela carne bonita, gostosa, mal passada, como eu gosto. Mas, se o churrasqueiro não botar sal, se ele não temperar aquela carne, embora linda, aparentemente saborosa, embora extremamente capaz de alimentar, aquele alimento perde o sabor, ele não consegue ser degustado. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser hospitaleiros, nós temos que ser tempero do mundo. Nós temos que ser pessoas atraentes e não, como a maioria dos crentes que a gente conhece, repelentes. Crente que afastam as pessoas, crentes que são antissociais, crentes que parecem que são ETs no mundo. Eles acreditam que quando a Bíblia diz nós não somos desse mundo, ele acha que nós não somos terráqueos, ele acha que a gente não tem que se preocupar com a terra. Ele acha que a gente não tem nada a ver com a sociedade, com o que está acontecendo aí fora. Nós somos de outro, nossa cidade é a Nova Jerusalém, nós não somos daqui. Pois é, aí o crente acha que não é daqui, mas come o arroz que é daqui, come o feijão que é daqui, quer receber o salário que é daqui, quer morar numa casa que é daqui. Agora ele não quer participar para melhorar, ele é um alienado. Infelizmente, irmão, a maioria dos nossos crentes, a maioria das nossas igrejas, são igrejas que existem para dentro do santuário. Que só se reconhecem enquanto igreja quando estão em culto. Mas fora dele não tem influência nenhuma na cidade, na sociedade, na nação. É um parasitismo gospel. Ela não salga, ela não ilumina, então ela não é hospitaleira. Precisamos ser tempero no mundo. E aprendemos que quando a gente vai no hospital, a gente não quer ser só recebido, não quer ser acomodado, e a gente quer ser tratado. A gente quer ser medicado, é a vertente terapêutica da hospitalidade. Refere-se ao cuidado possível, tem a ver com a necessidade de receber, acomodar e não ignorar. Porque não adianta receber o doente, colocar no quarto acomodado e o médico nunca mais ir lá ver o cara. Adianta isso? Não adianta. É receber, acomodar e tratar. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a vertente terapêutica. Precisamos ser instrumento de cura na vida das pessoas. Nossa palavra precisa curar. Nossa presença precisa curar. Nós precisamos ser remédio para esse mundo no nome de Jesus. É isso que é hospitalidade. Então a hospitalidade é muito mais do que botar um sujeito dentro de casa e dar uma cama para ele dormir. Então quando a Bíblia fala de hospitalidade, fala dessa vertente. De sermos facilitadores, portanto, instrumentos pontes, que liguem o que está quebrado, que liguem polos que estão distantes. Nós somos facilitadores. Nós somos pessoas que dão tempero, sal, que transforma a vida que está sem sentido em vida cheia de sentido, porque passou por nós, se encontrou conosco e em nós eles encontraram Jesus. E sermos pessoas que liberamos palavras de cura, palavra de restauração, palavra de bênção. Porque gente para arrebentar com a gente encontra toda hora, irmão. Gente para falar mal de você, gente para falar besteira de você, gente para mentir de você, não precisa fazer força. Você quer que a desgraça te alcance, só se ficar quietinho, não faz nada que ela vem para você. Fica quietinho lá no teu cantinho que um desgraçado vai chegar lá. Você pode esperar. Não é? É como quem está com calo no dedinho do pé direito. Aí você vai com aquele calo mancando, meu. Você tem 10 dedos no pé. Não é? E você está quietinho ali no teu ônibus. 10 dedos no teu pé. Onde é que eles vão pisar? É no calo. É sempre assim. Você pode estar com machucado atrás da orelha. Alguém, de alguma forma, vai chegar atrás da tua orelha. É só você ficar quietinho lá. É lá que eles vão tocar. Então, para a gente vencer a desgraça hoje, não basta ficar quietinho aqui, como que eu sou. Aqui ninguém vai me achar. Ah, a desgraça te acha, irmão. Te acha. Então nós temos que trabalhar para que nós sejamos
tempero. Aí, hoje, eu queria terminar a hospitalidade para semana que vem a gente vir com o versículo 3 e 4, mais o 4 que o 3. Por que que eu devo exercer hospitalidade? Por que a Bíblia diz assim, não vos esqueçais? Que a hospitalidade não caia no esquecimento. Gente, pelo amor de Deus, não esqueça esse negócio. Não deixe que a hospitalidade caia no esquecimento. Seja um instrumento de cura, seja alguém que dê tempero na vida dos outros, facilite a vida. Por que eu tenho que fazer? Esse mesmo versículo diz uma coisa interessante. Vê lá. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque o quê? Leia você para mim, por favor. Porque por ela, alguns sem saber o quê? Hospedaram o quê mesmo, irmão? Anjos. Quem gostaria de hospedar um anjo em casa aí? Eu gostaria, pastor. Quem é, né? Alguns, sem perceberem, hospedaram anjos. O anjo passou pela tua casa e você o quê? Não soube. Mas não é por isso que a gente tem que hospedar só não. Vou mostrar para vocês algumas razões bem rapidamente. Por que que nós precisamos exercitar a hospitalidade? Primeiro, porque ela é o amor fraternal posto em prática. Não é o que está no versículo primeiro? Permaneça o amor o quê? Fraternal. Como é que eu posso amar alguém? Como é que eu posso pôr isso em prática? Exercendo hospitalidade. Dando tempero à vida dele. Facilitando a vida dele. Tentando aplanar o caminho dele. Quando eu faço isso, eu cumpro o versículo primeiro. Que é amar o próximo. Que é amar o irmão. Como o que vale no final não é o que eu fiz, é o quanto eu amei, e o amor ele precisa ser praticado, materializado, a hospitalidade, ele é o amor fraternal posto em prática. Portanto, é o evangelho além do discurso. É o evangelho que transcende a palavra, irmão, porque pensa bem, nós temos falado muito sobre isso aqui. O que Deus ganha? O que Deus ganha? Não, vamos mudar essa pergunta. Nós estamos aqui toda quarta-feira, todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Se você vem toda quarta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, todo culto, eu quero crer pela lógica que você só vem porque você tem sido abençoado aqui. Amém ou amém? Pois é. Domingo eu falei sobre isso. O sol danado, um calor tremendo. Eu falei, poxa, essa hora era um bom negócio estar na praia. Mas você doido, deixou de ir para casa para superlotar esse tabernáculo, como estava domingo de manhã, um calor louco para vir fazer o que aqui? Não, pastor, aqui tem palavra de Deus, na praia não. Aqui a gente ganha muito mais do que na praia. A gente pode ir na praia depois do culto, né? Então você escolhe vir para cá. Por que você vem para cá? Porque vir para cá é ganhar, é crescer, é amadurecer, é conhecer um pouco mais, crescer na graça e no conhecimento de Jesus, a sua palavra. Então você vem porque você ganha alguma coisa. Agora deixa eu mudar a pergunta. O que Deus ganha com a tua presença aqui? Quem é capaz de me dizer? Fique à vontade. O que Deus ganha? A tua presença aqui enriqueceu Deus no quê? O que você trouxe aqui que porventura Deus já não tenha? Eu vou para a igreja, como nós evangélicos falamos, como os evangélicos falam. Vou para a igreja servir ao Senhor. Eu tenho falado sobre isso aqui repetidas vezes. Vem para a igreja servir ao Senhor. Que tipo de serviço a gente presta aqui na igreja? Ao Senhor. Qual o serviço? Que tipo de serviço nesse exato momento? 21h17. Você está prestando ao Senhor agora com o seu sentadinho aí. Você não está prestando absolutamente serviço nenhum a Deus. Nenhum. Porque você já aprendeu que na igreja nós não servimos a Deus. Deus nos serve. Deus está te servindo o manjar da sua palavra. Amém ou amém? Deus está lhe emprestando o seu ouvido misericordioso. Deus está renovando a tua força, a tua fé, a tua esperança. Deus está renovando a tua graça sobre sua vida. Deus está te servindo. Agora, por que Deus me engordaria com a sua palavra? Por que Deus me serviria aqui na igreja? Por que Deus me abençoaria na igreja? Na incumbência de que essa bênção parasse em mim? Deus me enriqueceria com a sua sabedoria para que esse saber parasse em mim?
Deus me abençoaria com muito dinheiro, como é dinheiro que todo mundo hoje busca nas igrejas, para esse dinheiro ficasse só montado no banco e eu desse testemunho. Gente, eu tenho 10 milhões de dólares na minha conta. Será que Deus me curaria só para eu viver para mim? Será que Deus cura uma pessoa que estava lá na beira da morte? Quando a gente ouve o testemunho, todo dia a pessoa estava lá cheia de metástase, o médico já tinha mandado para casa para morrer, mas Deus curou o cabra, ele já estava morto, Deus curou. Você acha que Deus devolve a vida de um sujeito de novo, para que esse sujeito viva só para si? Deus te livra de um acidente, onde alguém viu o teu carro e falou, meu Deus, esse carro aqui não sobrou mais nem um pedaço de carne para contar a história. Aí você fala assim, não moço, eu que estava dentro desse carro aí. Já viram batidas assim? Que parece que não sobrou nada e o cara está em pé do lado do carro. Meu. Você acha que Deus devolve a vida de alguém que devia estar morto à toa? Não. Você acha que Deus nos abençoa para que nós sejamos o fim da bênção? Não. Deus me abençoa não para que eu seja o fim da bênção, mas que eu seja o canal da bênção. Ele me dá a bênção para que eu possa abençoar. Amar ao próximo. Ele me amou para que eu pudesse amar. E o amor em prática pode ser feito através da hospitalidade. Facilitar a vida dos outros, dar tempero à vida dos outros e tratar e curar a vida dos outros. Então, quando eu exerço a hospitalidade, por que eu tenho que exercer? Porque ela é o evangelho além do discurso. Quando você vai em 1 João capítulo 3, versículo 18, se eu não me engano, nós vemos o Senhor dizendo assim, filhinhos, não amemos de palavra, mas amemos o quê? Quem sabe? Por obra e em verdade. Não amemos de palavra. O amor discursivo não me interessa, filho. O amor da boca para fora não me interessa. Isso é o que diz o amante para amante. Isso é o que diz o Dom Juan quando quer pegar uma menina. É o amor da boca para fora. Agora, o amor que Deus quer de nós é aquele amor que não precisa nem ser verbalizado. Ele tem que ser praticado. É por obras e em verdade. Então, por que eu preciso exercer a hospitalidade? Porque é o evangelho além do discurso. Por que há muito evangélico, irmão? Que, embora tenha mudado de religião, continua vivendo a mesma qualidade de vida que vivia quando servia a Exu Caveira. Porque tem tanto crente que se converteu há tantos anos, vive a mesma qualidade de vida daquele que serve a tranca-rua. Que a vida dele está toda trancada também. Por que alguns de nós, o rio de água viva não flui do nosso interior? E eu não estou falando de discurso, não estou falando de religião, não estou falando de usar terno e gravata, de usar sei lá o quê. Eu estou falando de qualidade de vida no caminho, mas a qualidade de vida que a gente vive na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e não no domingo aqui dentro. Onde todo mundo pensa que nós somos isso tudo que aparentamos ser. E às vezes é uma conversinha fiada danada. O diabo adora a ambiência da igreja porque é uma ambiência holográfica, uma ambiência da mentira. Onde todo mundo parece ser uma coisa que não é. Na minha visão, nós nunca estamos tão longe de Deus como quando estamos dentro da igreja. E nós já aprendemos que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos quando tem um monte de gente olhando para nós. Ele se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Quando você está sozinho consigo. Quando você está sozinho com seus pensamentos. Quando você está sozinho com as suas práticas. O pastor Neil nunca vai saber. Nem interessa. O presbítero, teu professor da EBD, mamãe, papai, marido, mulher, nunca vão saber. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão aonde? Mesmo quem sabe? É em todo lugar. E é com aquele ser que você é lá que Deus se relaciona. Aí você sabe por que a vida está como está. Você vem para a igreja todo domingo. Você vem para a campanha da oração, do jejum, vai para o monte. Você sacrifica, vende a tua geladeira para fazer a campanha da vitória, da restituição. Aí fica sem a restituição e sem a geladeira. E o marido ainda te dá uma surra porque você vendeu a geladeira. O que sobra é Deus. Por que tu não me abençoaste? Porque eu não conheço aquele que você é lá no culto, filho. Eu sei aquele que você é no sábado à noite. Eu sei aquele que você é na sexta-feira à tarde. Eu sei aquele que você é quando você está sozinho. É com aquele lá que eu me relaciono. Porque o que vale para Deus não é o discurso, é a prática, é o conteúdo. A hospitalidade é o amor fraternal posto em prática. Segundo, por que eu devo exercitar a hospitalidade? Porque ela é uma semente. Logo, o que plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Hoje, você facilita a vida de alguém. Hoje, você dá afeto a alguém. Hoje, você cura alguém. Amanhã, quem vai precisar de cura é você. Sabe o que vai acontecer com você?
alguém vai ser usado por Deus para curar você. Você vai precisar de abrigo, alguém vai ser usado por Deus para abrigar você. Você vai precisar de acomodação, alguém vai acomodar você. Você vai precisar de alguém que te ajude, precisa aplanar o teu caminho, te ajudar a chegar lá. Alguém vai aplanar o teu caminho e você vai chegar lá. Quem exerce hospitalidade não conhece solidão. E solidão é o mal do século, desde que o século é século. No século I, a solidão era o mal do século. No século XX, a solidão era o mal do século. No século XXI, entramos agora, a solidão continua sendo a maldição do século. Solidão é uma desgraça, porque a Bíblia diz que Deus não criou o homem para viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Não é plano de Deus solidão para ninguém. E a gente aprendeu que solidão não se mata pondo alguém do lado. Solidão se mata com intimidade. Se você não tiver intimidade com essa pessoa, pode ter 200 pessoas do teu lado. Pode mudar para o centro, no calçadão de Madureira. Pode se mudar para a Central do Brasil às 18 horas. Muda para lá. Você vai continuar sozinho. Solitário. Porque solidão não mata com alguém do lado. Solidão mata com intimidade, mata com relacionamento. É quando aquele que está do lado está dentro. E quando aquele que está dentro está do lado. Se o que está dentro não estiver do lado, se o que está do lado não está dentro, não adianta, você vai continuar só. Então, quando a gente exerce a hospitalidade, nós estamos, portanto, facilitando a vida de alguém, recebendo, nós estamos acomodando alguém, dando afeto, e nós estamos ajudando a curar a ferida de alguém. Esse alguém vai ser curado. Esse alguém que foi só um hóspede, foi embora, ele vai viver a vida dele. A vida dá muitas voltas. Hoje, quem está emprestando, por algumas vicissitudes da vida, amanhã tem que pedir emprestado. Hoje, quem está empregando, por alguma razão da vida, amanhã pode ser o empregado. E é só você buscar histórias assim que você vai encontrar aos borbotões, aos montões. Como aquele que hoje está em cima, amanhã está embaixo. Agora, quando é que o que está em cima, quando está embaixo, não sofre tanta dor? Porque quando ele está em cima, ele está honrando quem está embaixo. Ele não é castrador. Ele não é alguém que abusa do poder que tem. Ele não é alguém que se ensoberbeceu por causa daquele lugar no qual Deus o colocou. Ele não é alguém que é consumido ou possuído por aquilo que possui, não. Ele pode ser levado aos lugares mais altos da vida. Mas se ele sabe quem o colocou lá, ele não vai se soberbecer. Ele vai tratar e vai hospedar. Ele vai ser bênção, facilitador. Um tempero na vida de alguém. Um curandeiro. E ele sabe que se algum dia ele despencar de lá, ele pode ficar tranquilo que lá embaixo vai ter um monte de gente que vai estar aparando a queda dele no nome de Jesus. Costumo dizer, você já me ouviu falar sobre isso muitas vezes, a vida é uma estrada. Deus te coloca na vida e diz, ó, isso aqui é o teu caminho. E você, quando passa pelo teu caminho, meu irmão, escuta o que eu estou te falando. Vai semeando amizade. Vai jogando rosas no caminho. Vai semeando alegria. Vai abençoando pessoas. Vai transformando o caminho onde você passou numa produção agradável. Por que tem que fazer isso? Porque a vida nos prepara muitas ciladas. Todos nós passamos por ela. Ao momento que nós estamos no caminho, está tudo muito bem. De repente a gente encontra um vendaval na vida, a nossa vida vai de ponta cabeça. E quando a gente vem à tona, a gente percebe que o Katrina passou e destruiu tudo que a gente construiu com tanto esforço. O que nós temos que fazer então? Temos que voltar e fazer o quê? Digam vocês. Começar tudo de novo. Bom, quando você precisa voltar por causa de alguma cilada da vida ou do diabo, você vai encontrar exatamente o que você semeou. Semeou o que é amizade? Vai encontrar amizade. Semeou o que é inimizade? Você passou pisando por todo mundo, esnobando todo mundo. Você passou pela vida dizendo que não precisa de ninguém, não interessa, dane-se, morra todo mundo, quero saber de ninguém. É o mesmo que você vai ouvir. Você vai ouvir a sua própria voz na boca dos outros. Porque quando a gente vê Gálatas 6, 7, nós vemos Paulo dizendo assim, tudo o que o homem semear, o que está escrito lá? Isso também se fará. Minha igreja, escuta o que eu vou falar para você, principalmente você que tem o dom da misericórdia. Ninguém que hoje está lá embaixo, na linguagem popular está na merda, ninguém está lá à toa. Ninguém cai de paraquedas lá. Quem trabalha com as pessoas que estão marginalizadas e conhece a história de cada uma delas, se você fizer um inventário, você vai ver
que alguma coisa fez para estar lá. Às vezes nós encontramos com um velhinho, tadinho, então o velhinho está sofrendo. Você não sabe muitas vezes o que fez enquanto era jovem. Não sabe que tipo de pai foi, que tipo de mãe foi. Não sabe o que semeou no caminho. Houve um tempo aqui na nossa igreja era pequenininha ainda. Eu, particularmente, trabalhava com mendigos. E tem gente aqui que trabalhou com a gente, ia para a rua, tirava o mendigo da rua, tirava a identidade nova, tentava arrumar emprego, botei mendigo para morar na igreja, e morou aqui mais de um ano. E não havia uma sequer exceção de alguém que não estivesse lá porque plantou o estar lá. Consciente ou inconscientemente. Pastor, isso quer dizer que a gente tem que deixar lá? Não, de jeito nenhum. Quem lhe dá o que ele merece é a vida. Nós precisamos usar de graça. Graça é favor o quê? Imerecido. Ele não merece. Mas a gente tem que fazer da mesma forma. A gente não faz pelo próximo porque o próximo merece. A gente faz porque o próximo é nosso próximo. E a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como? Como a nós mesmos. Então abençoa. Ah, mas ele não merece, abençoa a si mesmo. E se ele não valorizar a bênção, não tem problema. A bênção que você jogou sobre ele volta para você. Isso é bíblico. Quando entrares numa casa, digam, paz seja sobre essa casa. Diz o Senhor. Se eles não quiserem receber essa paz, diz o Senhor, você tem que sair, sacudir a poeira do pó, e o que acontece com essa paz? Ela volta para você. Semeou paz, ela volta. Semeou bênção, ela volta. Agora, quem semeia mal, colhe mal. Quem não semeia nada, não colhe nada. E não colher nada é colher o mal. Então, quando a gente fala sobre essa ideia de que a hospitalidade é uma semente, a ser instrumento de cura, ser instrumento de qualificação na vida do outro, ser alguém que recebe, trabalha a afetividade, é um facilitador, é fazer isso para que não só se cumpra a palavra de Deus, transforme o evangelho no evangelho que vai além do discurso, mas para que isso seja uma semente. Você sabe que se você, portanto, estiver lá em cima ou estiver lá embaixo, Deus vai te suprir de qualquer maneira no nome de Jesus. No nome de Jesus. É uma semente. Por que eu preciso receber hospitalidade? Porque o hóspede, é agora que entra o versículo que nós acabamos de ler, pode ser uma resposta de Deus às nossas necessidades. Todos nós, se não todos nós, quase todos nós, temos indagações que fazemos a Deus para algumas questões da nossa vida que a gente espera que Deus fale e responda e Deus não fala. Pastor, eu não entendi por que a minha vida se tornou no que se tornou. Como é que a gente recebe e-mail, tem pessoas assim. Pastor, eu não sei como é que a minha vida pode ter dado essa guinada assim de 180 e a minha vida embaralhou tudo, eu sempre fiz tudo certinho, minha vida, pum, estourou, minha vida, bum, perdeu o sentido, minha vida acabou. E a gente fica perguntando ao Senhor, por quê? E como nós já pregamos aqui, a não resposta, às vezes, dói mais do que a própria adversidade que a gente está vivendo. A adversidade já gera muita dor. Mas não saber por que está naquela adversidade gera uma angústia maior ainda. Algumas angústias da nossa alma, se a gente tem só a resposta dela, se a gente sabe por que está assim, a angústia já acaba. É como diz lá o texto, conhecereis a verdade. O que a verdade faz? Ela liberta. Algumas pessoas sofrem só porque não tem resposta. Se ele sabe a verdade, muitas vezes ele é curado na hora. A gente quer respostas e Deus não responde. Sabe por que muitas vezes muitos de nós não temos respostas? Porque nós não nos relacionamos, nós não nos encontramos, nós não hospedamos, nós não abençoamos. Nós fazemos o sentido oposto do que a agonia devia fazer conosco. Quando nós estamos sendo agoniados, angustiados, quando nós estamos sendo espremidos pela vida, a dor, ela, a primeira coisa que faz conosco, planta em nós o desejo de nos afastarmos de todo mundo. Irmão, por que você não está vindo à igreja, pastor? Estou passando por alguns problemas. Ora, portanto, qual foi a primeira coisa que esse problema fez? Te afastou da comunhão. Aí lá, fora da comunhão, dentro do teu quarto, isolado, o amigo liga o fulano. Olha, vai ter aquele culto, vai ter aquela festa, aquele cantor, até aquela reunião que a gente sempre curtiu. Vamos lá. Não estou bem não, vai lá. Eu não estou afim hoje não. E você se isola dos amigos. Pai e mãe entram no quarto e perguntam o que está acontecendo. Eu falei, não pai, está tudo bem, mãe, está tudo bem, me deixa aqui, é coisa minha. E o que a dor está fazendo nesse ser humano? Ele está te jogando para dentro de si. Ele está te jogando para o poço que foi criado dentro de você, dentro do qual só existe angústia. E você acaba afogada na própria angústia.
morre afogada na má água que há dentro do seu próprio coração. Mágoa é má água. Água má. Água podre. E há muita gente sendo afogada na água que há dentro do seu coração, que é podre. Quando a angústia devia fazer o contrário. Eu estou angustiado. Eu estou me sentindo mal. Eu estou me sentindo ruim. Eu estou, vivendo um momento ruim na minha vida. Essa angústia, ao invés de me fazer mergulhar dentro da mágoa, dentro da água, devia me tirar da água. Agora, como é que a gente sai disso? Com sabedoria. A gente tem que pensar, tem que raciocinar. Por isso que o sábio é mais forte que o forte. A gente vai saber discernir que postura tomar diante de qual adversidade nós estamos vivendo. Então, se eu estou sentindo dor, se eu estou mal, é aí que eu tenho que ir para a comunhão. Se eu estou me sentindo fraco e não estou com vontade de ir para o lugar onde eu sou alimentado com a palavra, eu não estou com vontade de ir lá, é aí que eu tenho que ir para lá, sem vontade, porque é lá que a vontade vai voltar. Porque se eu não estou com vontade e me entrego à minha não vontade, eu fiz a vontade da minha não vontade. E se a minha não vontade dominar o meu ser, eu nunca mais faço o que eu gostaria de fazer. Sou escravo das minhas emoções. Eu vou dizer uma coisa para você. O pior patrão que um ser humano pode ter são as suas próprias emoções. Suas emoções não podem ser suas patroas. Você tem que ser patrão das suas emoções. É você que tem que dizer para a tua emoção onde é que ela tem que ficar. É você que tem que dizer que tipo de postura a tua emoção tem que exercer dentro de você. Que tipo de poder ela tem de você. Porque se você for escravo das tuas emoções, quando tiver com ira, mata. Quando tiver triste, morre de depressão. Quando tiver com depressão, é carcomido pelo síndrome do pânico. Quando é carcomido pela síndrome do pânico, dá um tiro na cabeça. Então a gente tem que ir sem vontade, dizendo a vontade. Você pode não estar aqui agora, mas como eu não sou escravo de você, eu vou sem vontade mesmo. E você vai ver que quando você vence a não vontade, a vontade volta por causa da tua postura. Então, a resposta que a gente muitas vezes pede, não vem por Deus direto, vem por alguém que a gente hospeda. Por isso que o texto diz assim, muitos, sem o saberem, hospedaram o que mesmo? Anjo. E o que é um anjo? Vamos para o capítulo 1, para a gente terminar. Hebreus capítulo 1. Muitos, sem o saberem, porque foram hospitaleiros, hospedaram anjos. E o que Hebreus fala de anjos? De que anjos Hebreus está falando? Do anjo do capítulo 1. Que diz assim no versículo 13 do capítulo 1. Mas a qual dos anjos disse jamais? Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos para os cabelos dos teus pés. Aí ele fala assim dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para fazer o que? Lê comigo. Servir a favor dos que hão o quê? De herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação aqui porque está em Cristo? Diga assim, eu sou salvo, graças a Deus. Pois bem, se você vai herdar a salvação, os anjos são espíritos ministradores teus. Os anjos existem para te servir. Angelos, mensageiros. É o que significa a palavra anjo. Anjo é um mensageiro que vem da parte de Deus para ministrar ao nosso coração. De modo que quando você está lá no buracão e aparece alguém para te tirar daquele buracão te estendendo a mão, lá está um anjo do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito com toda a minha alma, porque eu acredito na palavra de Deus, que muita gente que muitas vezes aparece na nossa vida do nada e some da nossa vida do nada, são anjos que vieram da parte de Deus para nos servir e que sempre se manifestam na nossa vida em forma humana. Eu me lembro muito claramente um testemunho. Nida está aí? Rosenilda está aí? Está lá para trás. Tivemos aqui um irmão chamado Sebastião Gomes. Tinha uma empresa de ônibus. Ele sofreu um acidente uma vez e o carro dele capotou várias vezes num lugar escuro e ermo. E o carro dele ficou de cabeça para baixo e ele se feriu muito. Ele então, naquele lugar escuro, sem socorro, sem nada, sem ninguém, ele, muito ferido, viu que chegou um mendigo e o ajudou a sair de dentro do carro com muito esforço, com muito sacrifício, porque parecia que o carro tinha o risco de explodir, o que não aconteceu. Mas o mendigo fedido, maltrapilho, feio, tirou o irmão Sebastião de lá, ele estava dando esse testemunho depois, colocou ele um pouco distante, sentado à beira de um meio-fio, encostado num poste, e o mendigo sentou do lado dele, falou assim, ó,
não se inquiete. Eu estou contigo. Qualquer socorro numa hora dessa é como quem está morrendo afogado, irmão. Quem está morrendo afogado, um palito de fósforo é um tronco. O cara segura e é a salvação dele. É ou não é? Você está lá sozinho, aparece o cara, é o socorro que você tem. O mendigo sentou do lado dele e ficou do lado dele. Falou, eu estou contigo. Irmão Sebastião contando, pastor, o senhor não sabe quanta paz eu senti. Se o senhor me perguntar a fisionomia, eu só lembro do cheiro dele, que era horrível. Mas a presença dele me deu paz. Ele ficou comigo. Daqui a pouco chegou a ambulância do bombeiro para me socorrer. Quando o bombeiro chegou perto dele, ele falou assim, mas como é que o senhor chegou aqui, filho de tá? Não, ele me ajudou. Quando olhou para o lado, cadê o mendigo? Sumiu. Cadê o mendigo? Aí você fala assim, pastor, você acredita que é anjo? Eu acredito, irmão. Eu acredito. Eu tenho certeza que alguns de vocês já viveram experiências assim. E que se contar para alguns, eles não acreditarão. Pessoas que passam na nossa vida assim, ó. Uma hora durante o dia, você está passando em algum lugar, o cara cola em você, te diz alguma coisa. Fala assim, ó, não entra aqui não. Não entra por ali não. Eu contei a experiência bem pouco tempo atrás, ouvindo já de novo. Quando eu cheguei ali no mercadinho do juvenil, isso era madrugada, eu vinha de uma visita, fiquei até tarde na casa da pessoa, era 1, 2 horas da manhã. E eu estou vindo com a moto, e aí para um cara, todo de preto, que estava numa moto, toda preta, sem placa, e ele entra na minha frente e manda eu parar. Eu falei, isso está amarrado em nome de preto, né, meu? A gente não concebe anjo preto, né? Anjo tem que ser branco, de olhos verdes. A gente é preconceito danado. Aí o cara entrou na minha frente, ele estava parado, eu vinha lá atrás, ele estava parado. Quando eu cheguei perto dele, ele entrou na minha frente e falou, não passa ali não, não passa ali não, não passa ali não, para. Aí eu falei, pô, esse cara vai me assaltar, meu. Aí eu freiei, mas já embicando a moto para sair para o outro lado. O cara, não passa ali não, para, não passa agora. Quando eu parei a moto, começou um tiroteio na Nogueira de Sá. Aí tu via aquelas balas traçantes passando assim, as dezenas. E foi só o tempinho de eu parar e não passar naquele lugar. Se eu passo, eu ia passar no meio daquelas balas. E aí ele falou assim, rapaz, a gente não pode ficar aqui, vem atrás de mim. Cara, depois que ele mandou parar, eu vi aquelas balas traçantes, falei, palito de fósforo, vou nessa. É? Ele subiu na moto, ligou a moto, e eu vou atrás dele de moto. E ele veio pela Zui Branco, pela Frederico Faulhada, e eu estou atrás dele, eu falei, cara, o que eu estou fazendo atrás desse cara aqui, meu Deus do céu? É a bala, o que a bala não faz a gente fazer? Saímos aqui sei lá que rua aquela ali, Mandacaru, e fui embora. Eu estou atrás dele, Mandacaru. Quando a gente sai da Mandacaru e entra na Jequitinhonha, eu estou atrás deles, 10 metros. Ele dobra à direita. Quando eu dobro à direita, ele some. Não tinha como uma moto que estava a 7 metros de sumir. Ele sumiu. Eu não sei para onde foi, de onde veio, não sei. Eu só sei que aquele cara estava parado 2 horas da madrugada, numa estrada que não tinha absolutamente ninguém, com as mãos abertas, dizendo assim, ó, não passa aqui agora. Quando eu parei, começou o tiroteio, aquelas balas traçantes no meio da estrada. Você fala assim, só acredito que é anjo, pastor, com toda a minha alma. Com toda a minha alma. A hospitalidade é o evangelho além do discurso. E essa pessoa a quem você abençoa hoje é alguém que, porventura, Deus possa ter mandado para você para saber se você é um evangélico membro de igreja ou se você é um evangélico que vive o evangelho. Se você é um evangélico que vive o evangelho, você vai ser facilitador, você vai ser tempero na vida dele, você vai ser um curandeiro na vida dele. Você vai ser um instrumento de cura. E você vai fazer bem sem perguntar quem é. E Deus sabe que porque você foi evangélico, porque viveu o evangelho, que essa pessoa amanhã, ela vai poder te socorrer nos momentos mais difíceis da sua vida. Mais difíceis da sua vida. Sabe por quê? Porque você plantou. Quem planta amizade, colhe amizade. Quem planta amor, quem colhe amor. Quem planta solidariedade, colhe solidariedade. Ninguém é maldito à toa, ninguém é bendito à toa. Ninguém colhe o que não plantou. E se porventura colhe o que plantou, vai colher por pouco tempo. Seja o bem que não plantou, ou seja o mal que não plantou. Se você está colhendo o mal que você não plantou, esse mal vai durar pouco tempo. Ele é só uma escola.
você vai vencê-lo logo, logo no nome de Jesus, se for perseverante. Então eu preciso exercer a hospitalidade, porque é o evangelho além do discurso. Eu posso estar recebendo um mensageiro de Deus, eu posso estar recebendo um anjo, aquele que vai trazer uma resposta que você está esperando há tanto tempo. Aquele que vai ser boca de Deus na tua vida. E eu preciso praticar a hospitalidade por causa de Mateus capítulo 25. E aqui eu terminei, de fato, de verdade. Mateus capítulo 25. Veja lá, para a gente terminar. Porque se o pastor falou que aqui a gente não serve a Deus, somos por ele servidos, onde é que a gente serve a Deus então, meu Deus do céu? Vou lhe mostrar. Capítulo 25, versículo 35. Jesus falando, porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Agora olha aí. Era forasteiro e me hospedaste. Quem exerce hospitalidade pode estar hospedando mais do que um anjo. Você está hospedando o próprio Jesus Cristo. Olha o que eles dizem para Jesus aí. Então, os justos 37. Então os justos perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro te acolhemos ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão fomos visitar-te? Responder-lhes-á o rei. Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Quando é que a gente serve a Deus? Quando a gente serve o próximo. É quando a gente exerce a hospitalidade, quando a gente veste nu, quando a gente supre a necessidade de um irmão, de um da mesma raça, e a raça é uma só, é humana. Como disse Madre Teresa de Calcutá, Madre, qual é o lugar do homem? O lugar do homem é onde necessitam dele. É onde seu semelhante necessita dele. É lá que é o lugar do homem. Porque é lá que a gente encontra Deus, sabe? Porque muitos de vocês não encontram Deus na igreja. Porque vocês não se encontram com pessoas. Vocês não se encontram com gente. Vocês não se encontram com pobres. Vocês não se encontram com necessitados. Diga você que costuma fazer visita a hospitais, a presídios, a doentes, enfermos. Ah, vamos visitar a irmã fulano porque ela está com câncer, está em estado terminal. Vamos lá abençoá-la. Mas aquela mulher está cheia de Deus. Aí tu vai lá, crente que vai abençoar a mulher. Que a mulher está cheia de metástase. Tu vai, irmã, tem 3 dias de vida. Aí você vai, deve estar lá acabadinha, tadinha. Mas ela está cheia de Deus. Tu chega lá, ela diz, oh amado, que alegria vê-lo aqui. Daquele sorrisão, os olhos estão brilhando. E ela começa a falar do amor de Deus, e quanto Deus a tem abençoado. Como ela está apaixonada por Deus, pela experiência que ela tem. Tem 3 dias de vida, você tem 80 de vida pela frente, está querendo morrer. Ela tem 3 dias e está vivendo cada segundo. Aí você foi lá para abençoar, você sai de lá como? Meu Deus, eu vim aqui para fortalecê-la. Quem estava fraco era eu e não sabia. Ora, você não se encontrou com ela. Com quem que você se encontrou? Com Jesus. Porque há muitos que vêm para a igreja todo dia, irmão. Não encontra com o pastor Neil, coitado. É com uma lampada pela palavra, sai com raiva de mim. Se aborrece com o presbítero, fecharam tua casa, teu carro lá. Só não encontra Deus, porque Deus a gente não encontra aqui só não. A gente se encontra quando se encontra com os seus pequeninos. Então, irmão, vai abençoar alguém. Vai viver o evangelho além do discurso. Vamos parar com esse evangelho idiota que a gente tem no Brasil. Verborrágico. Utilitarista. Ó, Deus veio para curar a sua unha encravada, viu, irmão? Deus veio para curar a tua gordura. A hora que Deus... É a unção do emagrecimento. Olha, a unção da queda de cabelo. Olha, pastor, eu estava com a dor aqui no cotovelo, estou curado. Graças a Deus. Esse evangelho reducionista, pústula, que me dá nojo. Que não muda a história e o destino de ninguém, como eu já disse para você. O cabra estava indo para o inferno canceroso, agora está indo para o inferno com saúde. Não muda a essência. Vai para a campanha do carro, estava indo para o inferno de Fusquinha, agora está indo para o inferno de Vectra. Chega mais rápido, como a gente costuma dizer. Não muda a essência do cara. Agora esse evangelho que faz com que a irmãzinha esteja lá no buraco,
lá dentro do hospital, com os olhos brilhando de tanta vida, mesmo que seu corpo esteja morrendo. Isso é o Evangelho. O Evangelho que te faz viver como Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho que te torna um ser tão maduro que te liberta da opinião do próximo. Que te liberta dessa ganância viciante de que você tem que ser aceito por todo mundo o tempo inteiro. Não consegue conviver com não. Tem que ser elogiado, tem que dizer que é bonito, tem que ser amado. As pessoas não elogiam mais, não dizem que ama, não aceita mais. A gente tem que aprender a viver sozinho. Sozinho com a graça de Deus. Porque se você aprender a curtir sua própria presença e a presença do Deus que habita dentro de você, a presença do outro vai ser só a presença do outro. De modo que o que vier dele é lucro. Você não vai viver de projeções e de ilusões. Isso é viver o Evangelho. Viver o Evangelho é viver em qualquer circunstância, acreditando que todo dia carrega em si o mal e que basta cada dia o seu mal. E a gente vai ficar surpreendido porque o mal nos alcançou. O mal alcançou quem está vivo. Quando você morrer vai acabar, irmão. Se você estiver em Cristo, evidentemente, não piora. Um Evangelho, irmão, que não precisa de nada, porque acredita no Evangelho que diz que a minha graça te basta. E se você está de posse da graça que basta, caso falte alguma outra coisa, essa coisa, porque você acredita na graça, logo, logo chegará até você no nome de Jesus. Agora, se você é um crente que precisa de coisas para fazer a tua vida valer a pena, nem a graça serve para você. Vai virar essa vida viciante. Precisa de que coisas boas aconteçam do lado de fora o tempo inteiro. Precisa ser aceito o tempo inteiro. Precisa ser amado o tempo inteiro. Não pode ser contrariado. Não pode ouvir não. Não pode bater com o carro. Não pode ficar com o sinal fechado. Não pode ser desempregado. Não pode engordar. Não pode nada. Como isso acontece todo dia, você não vai ser feliz nunca. Felicidade não é ausência de problema. É a capacidade de ser em Deus a despeito do problema. Porque maior do que o teu problema é a graça do teu Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua razão, irmão. Tua alma. Independente do que acontece lá de fora, o teu interior está guardado, como aconteceu com Jó. Satanás toca em tudo que ele tem, só não toca naquilo que ele é. E porque, mesmo que tenha tocado em tudo que ele tinha e não pôde tocar no que ele é, ele disse assim: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o bem do mal? O mal de Deus? Receberíamos o bem e não o mal? E ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso estar quase morrendo, mas o meu Redentor não. O meu Redentor vive e por fim se levantará na terra em nome de Jesus. E o Senhor se levantou. E ele então pôde dizer lá no finalzinho: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso. É porque a gente vive o Evangelho além do discurso. Senão vai ser só um evangélicozinho, mentiroso, membro de uma igreja evangélica, miserável, pústula, insosso, antissocial e burro. Mas você pode transcender a religiosidade e viver o Evangelho do Evangelho, que vai te abençoar com a sabedoria que vem do alto. E que haja o que houver, aconteça o que acontecer, mesmo que todas as tuas forças se vão, você vai entender que quando você está fraco, aí é que você é forte. Você vai entender que quando você estiver fraco é que o diabo vai tremer na base, porque é aí que vai entrar a fortaleza do Espírito Santo de Deus, porque você vive o Evangelho. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.